Mercúrio retrógrado tá acontecendo agora do dia 23 de agosto a 15 de setembro e a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de atenção, com o que a gente tem que tomar cuidado nessa fase, tá bom? Gente, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia, convido vocês, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, curte o vídeo, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando para você. Esse é um canal que eu sempre tô trazendo mais informações sobre astrologia e sobre o céu do momento para vocês. E agora, depois da vinheta, a gente já vai entrar nesse assunto de Mercúrio retrógrado. Então, gente, a gente sabe que esse é um tema delicado, né? Sempre que Mercúrio fica retrógrado, todo mundo que pesquisa sobre astrologia, todo mundo que sabe um pouquinho, que tenta se inteirar, né, em canais, em sites e tudo, meio que fica em pânico, né? Porque, na verdade, nem é um evento muito incomum de acontecer, ele é relativamente comum, né? Mercúrio fica retrógrado ali de cada 3, 4 vezes por ano, né? Então a gente imagina que é uma coisa corriqueira, tá? Uma coisa frequente. Só que o que acontece? Primeiro, por que a gente tem toda essa preocupação com Mercúrio retrógrado, né? Quando um planeta fica retrógrado em astrologia, os temas que aquele planeta trabalham ficam um pouco desorganizados, né? Então, se for um planeta que fala sobre relacionamento, as relações vão ficar muito intensas e às vezes um pouco mais desorganizadas. A gente fica oscilando um pouco nesse tema de vida. Se for um planeta que fala sobre trabalho, né? A gente fica com esse trabalho muito intenso, né? Os eventos de trabalho são muito intensos, deixa a gente meio desorganizado, fica uma coisa meio caótica, né? E Mercúrio, né, gente, isso é claro que a gente tá simplificando situações, tá? Porque a retrogradação nem sempre ela é só ruim. Na verdade, ela é necessária, né? Ela acontece ali de 3 a 4 vezes por ano. É uma coisa cíclica que a gente tem que trabalhar nas nossas vidas, tá? Eu tô querendo trazer um outro vídeo aqui no YouTube, depois me falem se vocês apoiam ou não, né? Mas assim, falando pontos positivos de Mercúrio retrógrado, tá? Nesse aqui a gente vai focar mais nos pontos de atenção, porque como ele tá chegando agora, a gente vai querer se planejar, se preparar, e também porque eu queria explicar pra vocês o porquê que gera todo esse rebuliço quando a gente estuda astrologia, tenta entender sobre esse tema, tá? De qualquer maneira, Mercúrio é um planeta que fala sobre o quê? Sobre comunicação, né? Conversas, negociações, diálogos, né? Fala sobre aparelhos eletrônicos, tecnologia, né? Então fala sobre mídias sociais, rede social, internet, WhatsApp e tudo, né? Fala sobre hábitos de vida, na verdade, principalmente a maneira como a gente se organiza no nosso cotidiano, né? Como a gente se organiza no nosso trabalho, como que a gente conduz os nossos compromissos da agenda. Mercúrio fala sobre tudo isso, né? Aliás, ele fala até sobre como a gente organiza os nossos pensamentos, né? Se Mercúrio, a pessoa tem ele meio afligido ali no mapa astral, é uma pessoa mais avoada, mais desorganizada, mentalmente, claro que depende de outras coisas, né? Mas muitas vezes é uma coisa que a gente percebe. Tá? E o que acontece quando o Mercúrio fica retrógrado? E agora vai acontecer dos dias 23 de agosto a 15 de setembro. E sim, eu vou passar orientações do que não fazer nessa fase, se possível, tá? O que a gente pode esperar é o seguinte: primeiro, é normal, ainda mais perto da entrada na retrogradação e da saída, né? Então, ainda mais dos dias 23 de agosto a 15 de setembro. Mas, enfim, em outros dias a gente também pode sentir isso, desde que seja dentro dessa retrogradação, a gente fica com dificuldade de filtrar alguns assuntos na cabeça. Então, naturalmente, a gente muitas vezes tem prioridades, né? Tem um assunto que primeiro eu tenho que resolver, depois é outro, depois é outro, depois é outro. Quando vem Mercúrio retrógrado, ele embaralha essas prioridades, né? Então, às vezes, uma coisa que nem tem tanta importância, ou nem deveria chamar tanta minha atenção, chama muito a minha atenção. Eu me envolvo muito com aquilo. Eu perco um pouco o timing, né? Eu perco um pouco da temporalidade das outras coisas que eram mais importantes e eu acabo mais desorganizado, mais distraído, mais avoado, me atrapalhando com a minha rotina ou com os meus pensamentos. Outra coisa que Mercúrio retrógrado tende a fazer, que muitas vezes traz uma certa tensão pra gente, é que ele faz com que como a gente não tá filtrando muito bem os pensamentos, algumas informações se perdem ao longo do caminho. Então, se eu tô numa reunião importante e eu não tô conseguindo priorizar alguns temas, é possível que eu conduza mal aquela reunião.
né, ou que eu não fale o que tem que ser dito, ou quando eu falar, eu não vou ser plenamente compreendida, né, ou compreendido, porque as outras pessoas também não estão se concentrando tanto quanto deveriam, né? Então, meio que o negócio vai virando uma bola de neve, né? Outra coisa que poderia acontecer, Mercúrio retrógrado muitas vezes traz contratempos com aparelhos eletrônicos. Tá? E tudo aquilo que envolve tecnologia. Eu tô falando desde uma compra da internet, pode dar mais erro, né? Até de fato redes sociais, né? A rede cai, o perfil é hackeado, sei lá. Tem um pouco mais de incidência nessa fase, tá? Não significa que vai acontecer, mas muitas vezes, puxa, um vídeo importante que eu tinha, um texto importante. Por isso que fala o quê? Que tem que ter um backup, tem que ter uma cópia de arquivos importantes num Mercúrio retrógrado, porque às vezes esses arquivos importantes podem acabar se perdendo. É tudo aquilo que a gente não quer, né? Além disso, e agora eu acho que é o principal, né? Eu já passei um ponto de atenção aí, que eu acho que é importante ter cópias de arquivos importantes, né? Isso aí é um dos conselhos que eu queria dar hoje. E fora isso, a gente recomenda que não se assinem grandes contratos, né? Que não se façam grandes compras, né? Puxa, vou comprar um imóvel, vou comprar um carro, né? No Mercúrio retrógrado. A gente tem que ter mais atenção, porque às vezes na negociação sai algum errinho, né? E na hora de assinar um contrato de fato, porque se a gente não tá lendo com calma, né? A gente tá lendo de qualquer jeito, a gente corre o risco ali de assinar de uma maneira errada ou não prestando atenção naquilo que estava escrito, tá? Então, se possível, evitar fechar contratos aí entre os dias 23 de agosto a 15 de setembro. O mesmo vale para ter cópias de arquivos importantes, o mesmo vale para evitar ter reuniões muito importantes, se você puder evitar, né? Se você, puxa, mas eu sou um funcionário, não tem como eu evitar ter uma reunião importante, beleza. Então, eu me organizo com os meus arquivos, eu já sei o que eu tenho que falar nessa reunião, para eu não me perder, para eu me perder o mínimo possível, tá? Uma outra coisa que a gente costuma falar de Mercúrio é que Mercúrio é um planeta que fala muito de tráfego, né? Então, tráfego de informações, redes sociais, internet aí por diante, né? E também tráfego de carro. Então, costuma-se dizer que no Mercúrio retrógrado, o tráfego, o trânsito fica um pouco pior. A gente tem que escolher rotas alternativas para chegar nos nossos lugares, ou talvez até porque o nosso GPS não está funcionando bem. A gente pode ter um pouco mais de contratempo nesses deslocamentos. Tá bom, gente? Esse eu acredito que seja o principal, né? Se você for ter uma conversa importante num período de Mercúrio retrógrado, de novo, repassando, é dos dias 23 de agosto a 15 de setembro, né? Você escolhe as suas palavras com calma, escolhe os momentos com calma, não fala as coisas de qualquer jeito, né? Não tente abordar as pessoas em qualquer momento, não escolha com sabedoria, tá? Eu acho que isso é o principal, mas pra gente tentar desmistificar um pouco esse assunto, eu também tô querendo trazer outro vídeo falando de pontos positivos, talvez, dessa retrogradação de Mercúrio. Fala pra mim se isso faz sentido pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada, um grande beijo, aproveita aí pra comentar e me dizer de que maneira que esse conteúdo ressoou pra você. Beijo!